Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro e Lar de Joaquina. E está comigo hoje uma amiga muito querida que veio até de longe para participar desse bate-papo comigo hoje. Ela veio de Caçapava do Sul, Edila Carvalho. Edila, normalmente eu apertaria a mão da pessoa que está sentada aí, mas hoje, por essa questão de pandêmica, digamos assim, eu só gostaria de dizer que te agradecer, muito obrigado por tu ter viajado de Caçapava até aqui, chegou agora há pouco, né, Edila? Agora. Para participar, muito obrigado mais uma vez para a tua estada aqui. Boa tarde aos ouvintes da Palavra Espírita, da TV Santa Maria, a ti, Jader, a gratidão pela oportunidade de trabalhar um pouco na seara do Mestre, né? E é com muita honra, muito feliz que me sinto em estar aqui junto de vocês pela segunda vez, né? Que tu me chama para fazer um trabalho desses. Então, sinto-me muito agradecida. Quem agradece? Então são os dois que agradecem, tu e eu, tá? E mais ainda agora com esse livro maravilhoso que eu ganhei. Tá bom. O maravilhoso fica por tua conta, certo? O nosso assunto de hoje com a Edila vai ser sobre mediunidade. E já de imediato eu te pergunto, Edila, para aqueles nossos telespectadores que não são, digamos assim, estudiosos da doutrina espírita, o que é essa tal de mediunidade? Mediunidade é o intercâmbio entre os dois mundos, né? É a mediunidade. E o médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Concluindo é que todos nós, na Terra, somos médiuns. Uns bem mais ostensivos, a mediunidade se sobressai, né, de uma forma bem ostensiva. Outros são intuitivos, uma mediunidade mais discreta, vamos dizer, mas todos nós temos sensibilidade e captação com ao mundo espiritual. Um exemplo é, mas será que eu sou médium? Mas muitas vezes não levantou de manhã pensando numa pessoa, quando pôs o pé para a rua, foi a primeira pessoa que encontrou, ou naquela manhã encontra a pessoa, né? Ou se levantou pensando, vou fazer tal coisa, e realmente aquilo teria que ser feito. Então isso é a influência do nosso benfeitor, do nosso guardião ou de algum espírito, né, nos intuindo. Muito bem, mas me diz uma coisa, a pessoa tem mediunidade, digamos, ela ainda não é médium de frequentar a casa espírita. Como é que ela vai descobrir que essa coisa diferente que ela tem é mediunidade? Porque tem muitas pessoas que têm mediunidade, são médiums, não sabem que tem, nem sabem que tem essa facilidade, né? E isso aí leva muitas pessoas até ao psiquiatra, ao psicólogo, etc. Como é que a pessoa sabe que isso aí ela tem mediunidade e que ela precisa tratar? Em primeiro lugar, essa influência dos espíritos, quando mais ostensiva, que é uma mediunidade mais ostensiva, a pessoa vai saber, porque ela às vezes enxerga, às vezes pressente muito. Normalmente ela vai sentir ou ver alguma coisa, ou ouve algumas vozes, mas na realidade, quando a pessoa quer descobrir se tem mediunidade, é ela se observar e, como consequência, estudar o fenômeno mediúnico. Porque, caso contrário, vai ser muito difícil a pessoa definir uma mediunidade ostensiva de um outro problema,
né, como uma esquizofrenia, ouvir vozes, né, enxergar situações que na realidade perante o mundo material não existiu. E é por esse motivo que a gente sempre, quando ela é ostensiva dessa forma, vá no psiquiatra, né? Vá também, mas vai estudar a doutrina, porque estudando ela vai compreendendo aqueles fenômenos que estão acontecendo com ela. É através do estudo, porque apenas a gente dizer, às vezes também é meio complicado, porque vamos que a pessoa tenha um processo mais sério, né? Psicológico, alguma patologia. Então a gente sempre, como espíritas, a gente recebe o companheiro, atende, consola, orienta, e se continua aquele processo muito ostensivo, sempre dizemos, vá no médico ao mesmo tempo. Certo. Né, no psiquiatra, porque daí vai fechar vários itens que eles lá profissionalmente têm para concluir, né, se realmente é um processo de doença mental, né? E tem muita literatura espírita que fala, explica a mediunidade, né? Isso é fácil de... Sim, a doutrina espírita tem um manancial, né, de obras. O Livro dos Médiuns, que é obra básica e que é uma obra bastante, né, séria, né? Ali explica todos os tipos de fenômenos, né, na área da mediunidade. O Livro dos Espíritos, da mesma forma, né? E, enfim, a gente depois tem as complementares do André Luiz, que é o Chico Xavier, foi o Chico Xavier quem psicografou, que conta a parte da prática, da vivência do espírito no mundo espiritual e também atendendo os encarnados aqui espiritualmente. Então a gente tem muito subsídio para conhecer bastante, né, o que é mediunidade e o que é ser médium. A doutrina espírita nos diz que todos nós, antes de nascermos, nós recebemos, no mundo espiritual ainda, um planejamento de vida. E aí eu te pergunto, nesse planejamento de vida está, olha, João, tu, entre outras coisas, lá na tua encarnação, tu vai ser médium. É assim que funciona? E como? E como? E como, né? Quando a pessoa traz neste planejamento a compromisso com a mediunidade, não é porque ele é bonzinho e porque ele é queridinho, não. É isso que nós temos que ficar atento. Óbvio que tem os espíritos que reencarnam com a missão, como Chico Xavier, né, Divaldo Pereira Franco, e assim mesmo eles ficam observando se este médium não vai sucumbir. Médium missionário, ele tem que dar o trabalho de exemplo sem desanimar nunca. E é uma construção que não é bem jovem, é um médium e tem uma missão muito grande. Ele pode ter a missão, mas é como diz Haroldo Dutra. Quando se tem a missão na área da mediunidade, ore por essa pessoa. Orem. Se é missionário, missão nós trazemos para fazer o bem, né? Mas se é um espírito missionário que vem para nos ensinar, vamos orar mais ainda, porque os arrastamentos do mundo estão aí. E os convites às facilidades estão nos rondando permanentemente, porque esta é uma missão muito séria. Muito valiosa, grandiosíssima, como diz Ana Jaissi Guimarães, mediunidade é fogo sagrado. E nas obras de André Luiz, ele explica, né, vários casos de pessoas que viriam totalmente deficientes para resgatar os crimes
bárbaros do passado. E na programação, junto ao seu guardião e a engenharia espiritual, na programação do novo corpo, se a pessoa tem um pouco de equilíbrio, que tem a chance, ela mesma pede, mas me manda médium para a Terra, para que eu possa resgatar um pouco através do trabalho no bem, através da ajuda ao meu próximo. Essa mão que matou, que destruiu, me ajuda, Senhor, que eu possa aprender, estudar a doutrina espírita, ser um trabalhador, para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e ajudar. Como também fazer o intercâmbio numa casa espírita, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, ajudando irmãozinhos que estão do outro lado em situação de desespero, por terem sucumbido aqui na Terra. Então, essa é uma grande oportunidade. E médium nós temos em todas as religiões da Terra. Sem dúvida. Porque se todos nós somos médiums, a gente tem em todos os segmentos aquelas pessoas com uma sensibilidade maior, com uma percepção maior, são médiums. Só que elas muitos segmentos não aceitam como mediunidade. Mas se a pessoa se dedicar no seu segmento ao trabalho no bem, à ajuda ao próximo, não precisa estar fazendo o intercâmbio, recebendo espíritos. Não precisa. Ela pode fazer todo o desenvolvimento evolutivo dela ajudando o próximo. Ela também está canalizando o potencial mediúnico no trabalho no bem. Edila, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Agora já não mais 2, 1 minuto. Muito bem. Mas eu quero te propor para o início do segundo bloco uma questão. Nós vamos falar sobre mesa mediúnica, ou seja, onde que os trabalhadores da casa se reúnem para, digamos assim, no popular, né, fazer uma sessão mediúnica, receber os espíritos que ali estão precisando de ajuda, etc. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: por que muitos seriam um exagero? Alguns das pessoas, dos médiuns que estão em torno daquela mesa mediúnica, nunca recebem uma mensagem. Ao contrário de outros que recebem mensagens quase sempre que acontecem as reuniões mediúnicas. Eu não sei se tu entendeu o meu questionamento. Entendi. Ok. Então, essa resposta tu vai me dar no início do segundo bloco. E dizendo isso, estou encerrando o primeiro bloco do programa Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Não saia daí que o nosso intervalo é apenas 30 segundos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos reiniciando o programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro e Lar de Joaquina. E eu estou batendo um papo hoje com a Edila Carvalho de Caçapava do Sul. Estamos falando sobre mediunidade. E antes de terminar o primeiro bloco, eu deixei um questionamento que a Edila vai responder agora. Por que nas mesas mediúnicas, nas casas espíritas, onde se realizam as sessões mediúnicas, alguns médiuns não recebem nunca nenhuma mensagem, ao contrário de outros que recebem sistematicamente mensagem? Ed. Voltamos ao ponto inicial. Tem os menos ostensivos, os intuitivos,
que eles captam pensamentos, mas é indefinido, né? Porque a gente, por exemplo, eu estou conversando aqui contigo, de repente me passa um pensamento. Não tenho como definir de onde veio, se entende? é teu ou se é o Se pensamento é meu teu ou é de alguma entidade, porque também eles se comunicam muito conosco por afinidade, por sintonia. E esses menos ostensivos, eles são médiuns também, eles captam, né, o pensamento, mas eles são mais na deles. Às vezes eles até têm medo de dizer alguma coisa e não ser real. E na realidade, na mesa mediúnica, e tem os ostensivos que liberam, né, que tem esta facilidade. E na mesa mediúnica, como tu falaste, no trabalho mediúnico, o médium de apoio, que nós chamamos esses que não dão comunicação, eles são a peça das principais, uma das peças principais, porque é eles que mantêm o equilíbrio, a vibração, o ajuste para que o trabalho tenha, a espiritualidade possa nos ajudar a desenvolver com sucesso e atingir os devidos objetivos. Perfeito. Agora, Edna, quando o médium, seja numa mesa mediúnica ou fora dela, em qualquer lugar, recebe uma comunicação de um espírito, aonde é que fica o espírito do médium? Eu não sei se tu entendeu. Entendi também. O espírito do médium, ele fica ali, junto, porque a comunicação de outro espírito não é aquela sensação que as pessoas diziam que o espírito incorporou, então que entrou para dentro. Não, é a aproximação por perispírito a perispírito, e ele vai passando os sentimentos, todo aquele, porque a pessoa, o mediador, ele tem essa sensibilidade, então ele vai captando e vai passando, né? Mas na realidade o espírito do médium fica ali junto, até porque seria um médium invigilante deixar um espírito chegar e fazer o que quer e dizer, eu não sei, eu não sabia, eu não estava no meu normal, eu estava mediunizado. Mas o médium tem compromisso e responsabilidade em ter o comando sobre a entidade que ele está fazendo a caridade e não a entidade comandando ele. Outra pergunta a respeito agora de mulheres grávidas. O que dizer sobre a mulher grávida? Ela deve ou não participar, digamos assim, de uma sessão mediúnica, por exemplo? Nada que proíba. Gravidez não é doença, né? Pode trabalhar na reunião mediúnica, desde que ela esteja bem fisicamente. Sim. Óbvio que quando a gravidez já fica muito para o final, fica incômodo ficar sentado, ficar né, numa posição só. Mas desde que ela esteja bem de saúde, que não esteja em repouso, que não esteja, né, com algum problema de hipertensão, etc. e tal, não tem nada que proíba. Perfeito. Né? Quem é médium? É médium somente na sessão mediúnica, digamos assim, ou é médium só de dia ou só de noite? Como é que é isso aí? Médium 24 horas. Médium 24 horas. 24 horas. Agora, por que nós temos que estudar a mediunidade e nos prepararmos? Para poder exercer com disciplina e educação mediúnica, nós temos que ter, né? Então, nós vamos dar a passividade, permitir toda essa comunicabilidade no trabalho mediúnico. Fora do trabalho mediúnico em casa ou em grupos de amigos que não é dentro da casa espírita, em hora certa e dia certo e momento certo, isto é uma invigilância, é despreparo, falta de conhecimento do médium. E o médium precisa se preparar, não é mais como antigamente, que
colocavam num trabalho mediúnico porque tinha mediunidade. Hoje nós precisamos estudar um bom tempo, porque quando se tu é médico e vai exercer a medicina, ou é um enfermeiro e vai exercer a tua tarefa, tu não tem que estudar e aprender como manusear esses aparelhos para fazer a intervenção? Pois da mesma forma o médium é algo muito sério. Então nós temos que estudar, preparar, nos adequar moralmente, disciplina, educação nesta área para podermos servir na tarefa, senão nós vamos fazer um desserviço. O médium que é um médium que ele sabe que tem mediunidade e exerce a sua mediunidade em prol das pessoas. Só que no final da tarefa dele, a pessoa pergunta, eu devo alguma coisa? E ele diz o seguinte, não, dá o que quer. O que dizer desse médium? E por quê? Olha, nós não temos que julgar ninguém, mas no que nós temos que deixar assim bem claro é que a mediunidade é algo gratuito. Dai de graça o que de graça recebeu. Porque quem tem a mediunidade mais ostensiva é porque ela tem canais físico no organismo físico que favorece mais esta captação. E se nós recebemos este potencial, é para trabalhar no bem. É aquele fato que eu contei, poderia ter vindo uma cadeira de rodas, não falar, mas pediu essa oportunidade para poder quitar parte dos débitos, porque se ficasse alienado, ali naquela cadeira, não poderia trabalhar, né, com tanta abnegação pelas limitações físicas. Então pede um corpo saudável e trabalhar, só que às vezes a pessoa chega aqui e foge, e aí ela leva os comprometimentos maiores, porque aí como ela tem esses canais obstruídos, ela fica vulnerável a também influenciações negativas quando não se prepara, né? Não estuda, não muda as posturas mentais, morais, né? Casualmente, Edila, tu me desculpa, só um parênteses. Ontem eu assisti um filme no YouTube chamado Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. Não sei se tu já assistiu. Eu aconselho quem gostaria de conhecer, quem quer conhecer um pouco mais sobre mediunidade, assistir esse filme. Está disponível no YouTube. Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. É a história, claro que muito resumida, do Divaldo. Divaldo, já que eu falei nele, vamos falar um pouquinho do Divaldo. O Divaldo com certeza veio com essa missão, missionário. Né? Esse é um missionário. Mediunato. Como é que eu vou te perguntar? Ele sabia dessa enorme responsabilidade de ele estar com quanto? 93 anos. 93 anos. Será que antes de vir ele sabia dessa responsabilidade? Assim como um médium, quando pede para ser médium, sabe da responsabilidade dele que ele vai ter? Sabe. É que quando nós estamos lá, nós vemos tudo muito colorido, só queremos trabalhar e fazer, porque a gente vê a vida de outra forma. A parte do mundo, as ilusões, a gente lá não se empolga como quando chega aqui. Então ele sabe, só que quando chega aqui, muitos sucumbem. Isso se chama fraquejar na missão. Só um parênteses, dá para dizer que a maioria sucumbe? A maioria, muitos. E Divaldo Franco, esta missão também, a pessoa vai tendo moratória e vai recebendo maiores responsabilidades, né, dentro da tarefa. Esta missão dele está acrescentando cada vez mais, acreditamos, porque ele está dando conta de uma maneira muito nobre, muito linda. Porque até Joana de Ângeles sempre disse, né, que ele que ia conquistar esse posto que ele se encontra hoje, de credibilidade perante a humanidade, perante a espiritualidade, pelo trabalho. Às vezes a pessoa vem, mas trabalha um pouco e não quer mais. Então, ele se manteve e não
Não tem nada que faça ele desistir, isso é muito lindo. Exatamente. Edila, a produção está me dizendo que já estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu deixo esse final à tua disposição, se tu quiseres deixar uma mensagem, enfim, o espaço é teu. A mediunidade é algo muito especial nas nossas vidas e a gente não está de brincadeira aqui na Terra. Então, quem não quer exercer essa comunicabilidade, porque não quer estudar, mas que faça o bem, que se dedique a um trabalho social, que se dedique a um trabalho até com os animais, a ajudar, né? a socorrer. Tudo isso vai fazendo com que nós possamos ir queimando o nosso processo de comprometimento do passado. E gostaríamos de deixar para os nossos companheiros que no livro Mensageiros do Chico Xavier, o caso Otávio é um caso bem autêntico de mediunidade, compromisso na mediunidade e não cumprido. O fracasso que ele teve na existência. Quando ele ficou 30 anos na espiritualidade, porque tinha cometido vários crimes. Se preparando, porque ele vinha e fraquejava. E ele se preparou 30 anos. 6 espíritos luminares do bem vieram para ajudar ele, como irmãozinhos dele, que os pais iam morrer e ele iria assumir. E chegando aqui, ele foi no médico, porque tinha toda aquela sensação de presença de espíritos, e a família encaminhou para uma casa espírita, ele não quis ficar, aí foi no médico e infelizmente hoje os médicos estão bem mais desenvolvidos na área espiritual, disse que para ele faltava era a relação sexual, que ele estava em abstinência de sexo. E ele foi parar numa zona de meretriz e ali ele se deslumbrou e a vida dele virou um desregramento total. Se envolveu com uma mulher, engravidou, teve que casar, na época que casava obrigado. E aí foi tão ser o filho que veio, não era da programação, porque ele era para ser solteiro. E veio um algoz horrível e ele caiu no alcoolismo, na prostituição, promiscuidade, tudo que foi coisa. E chegou com 40 anos, 42 no mundo espiritual, fracassado, liquidado, com vergonha de si mesmo e dos benfeitores que receberam ele para ajudar. Então, que a gente possa pensar o que nós estamos fazendo na Terra. Se somos um pouco, com mediunidade um pouco mais ostensiva, outro pouco menos, mas que ninguém está aqui para não fazer nada pelo nosso próximo. Nós estamos aqui para evoluir. E tem filas esperando essa oportunidade que nós estamos aqui. Então, não vamos desistir nunca de sermos bons, não vamos desistir nunca de servir no bem, ajudando o nosso próximo. Não perder uma oportunidade. Assim nós vamos ser os médiuns bem-sucedidos, embora não trabalhe mediunicamente. Mas nós estamos canalizando o nosso potencial energético para o trabalho digno, no bem, pelo próximo. Perfeito. E depois dessa linda, maravilhosa mensagem a respeito do que nós estamos fazendo aqui, né, Edila? Só me resta agradecer a sua audiência, a sua paciência, agradecer e dizer que estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro e Lar de Joaquina. Edila, muito obrigado, mais uma vez, obrigado mesmo, e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos e somos infinitamente gratos por poder falar de uma coisa tão linda que é a mediunidade e séria, e com responsabilidade que precisamos ter diante desse compromisso. Por hoje era isso aí, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.